Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nessa aula nós vamos ver sobre a tautologia, a contingência e a contradição. E ainda iremos ver sobre as equivalências lógicas. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, compartilhe e comente. Então, sem mais delongas, vamos para a tela. Nós vamos ver aqui agora sobre a tautologia. Mas afinal de contas, o que é a tautologia? Tautologia é o resultado sempre verdadeiro de uma proposição composta, independente dos valores lógicos das proposições que a compõem. Isso quer dizer que o resultado da tabela verdade de uma tautologia sempre irá dar verdadeiro. O resultado final de uma tautologia sempre irá dar resultado verdadeiro. Então, vamos a um exemplo aqui. P ou não Q. Na verdade, aqui é o P e não P. P e não P. Então, aqui temos o P e temos o não P. E P ou não P. Então, nós sabemos, ó, colocamos V, VF, como só existe uma proposição, já sabemos calcular a quantidade de linhas de uma tabela verdade, que é 2 elevado a n, em que n é o número de proposições simples. Como essa só temos uma proposição simples, que é o P, então ela será apenas 2 elevado a 1, dá igual a 2, então terá apenas duas linhas. Então, nós colocamos VF, como aqui é o não P, então se P é V, não P é F. Se P é F, não P é V. Então temos VF, FV. E vamos descobrir qual é o resultado de P ou não P. Ora, nós sabemos que o ou só será falso quando as duas forem falsas. Só que nenhuma das duas tem as duas proposições falsas. Uma é verdade ou falsa, outra é falsa ou verdade. E o ou, se tiver uma verdade, já é verdadeiro. Então aqui vai ser verdade e aqui vai ser verdade. Então perceba que o resultado dessa tabela verdade do P ou não P é sempre verdade. Por isso, o resultado sempre verdadeiro. Isso é uma tautologia. Então vamos para um próximo exemplo. Eu tenho P e Q. Se P e Q, então P. Se P e Q, então P. Nós temos aqui uma proposição, duas proposições. Então, uma proposição é o P e duas proposições que é o Q. Então, nós sabemos que vai ser 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, teremos 4 linhas. A nossa tabela vai ter 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, vamos. Colocamos o P, que é esse aqui. Colocamos o Q, que é esse aqui. E colocamos o P e Q. P e Q, que é esse aqui. E também colocamos ela toda completa, que é se P e Q, então P. Então, vamos fazer. Vamos preencher a tabela, que é VV, FF, aí VF, VF. Agora vamos fazer a relação de P e Q. Então vamos saber o resultado lógico de P e Q. Ora, nós sabemos que o P e Q só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Caso contrário, será falso. Então, nós temos aqui nessa primeira P verdade, Q verdade. Então vai ser verdade, certo? Nas outras ocorrências não temos 2V, temos VF, temos FV e temos FF. Então nessas outras o resultado será falso, certo? E agora nós vamos fazer se P e Q, então P. Então nós já sabemos P e Q, basta fazer também com o P. O P está aqui. E esse resultado, esse conectivo é um se então. Se é o se então, nós sabemos para que o se então seja falso, ele tem que ser verdadeiro F. FV vai dar F, que é Vera Fischer, né? Então, o primeiro tem que ser verdadeiro e o segundo tem que ser falso para que dê falso. Então, vamos ver se dá alguma ocorrência em que esse aqui, ó, que nesse aqui seja verdadeiro e o P seja falso. Nós vamos fazer a relação desse aqui com esse aqui, em que seja verdade aqui, falso aqui. Vamos ver se tem. Aqui temos verdade, mas aqui também temos verdade. Então, o resultado é uma verdade. Aqui temos falso, falso e falso. E nós sabemos se o se então já começar com falso, vai dar sempre verdadeiro, independente do outro resultado. Então aqui começou com falso, falso, falso. Iremos fazer essa relação aqui. Se já começou com falso, então será sempre verdadeiro o se então. Porque o se então só será falso se for VF. E não temos nenhum VF aqui. Então, nesse caso, o resultado deu sempre verdadeiro, ou seja, uma tautologia. Então, temos algumas expressões que sempre são tautologias. Sempre são tautologias. O P ou não P, se você for fazer a tabela verdade, vai dar uma tautologia. O se P e Q, então P também vai dar uma tautologia. Se P e Q, então Q também dá uma tautologia. Então, todas essas relações, ó, P, se e somente se, P também dá uma tautologia.
P, se e somente se P também dá uma tautologia, então essas relações aqui são sempre relações tautológicas, ou seja, o final da tabela verdade sempre será V. Uma outra dica é o seguinte: proposições equivalentes ligadas por conectivo condicional ou bicondicional sempre são tautologias. Então, o que quer dizer isso? Proposições equivalentes ligadas por conectivo condicional ou bicondicional sempre são tautologias. Isso quer dizer que, se eu tenho P, se então P, eu vou ter uma tautologia. Se eu tenho P, se e somente se P, eu também tenho uma tautologia. Ou seja, quando esse primeiro for igual a esse segundo, quando o P for igual ao Q e estiver ligado por conectivos se e somente se, ou o se então, ou a condicional, essas relações sempre serão relações tautológicas. Sempre dará como resultado final verdadeiro, tautologia. Então, quando duas proposições estiverem ligadas pelo conectivo ou se e somente se, ou o se então, a condicional, então ou a bicondicional ou a condicional, e esses valores aqui forem equivalentes, pode ser PP, PUP, ou qualquer outro valor que seja equivalente, essa relação será uma relação de tautologia. Vamos falar aqui um pouco da contradição. O que é contradição? Se a tautologia ela dá valores sempre verdadeiros, a contradição terá como resultado valores falsos. A contradição é o resultado sempre falso de uma proposição composta. Isso independentemente dos valores das suas proposições simples. Isso quer dizer que o final da tabela verdade é toda falsa. Se a tautologia, o final da tabela verdade é sempre verdadeira, na contradição, o final da tabela verdade sempre dará falso. Vamos a um exemplo. Eu tenho P e não... Aqui é não P também. É P e não P. Então, eu tenho P e não P. Então, vamos fazer a tabela verdade. Tem apenas duas linhas. Então, eu tenho P, tenho não P, eu tenho P e não P. Então, coloco VF. Quando P for verdadeiro, não P é falso, ou seja, é a negação de P. Quando P for falso, não P é verdadeiro, é a negação de P. E P e não P, temos aqui o P e temos o não P. Para que o E seja verdade, as duas têm que ser verdadeiras. Caso contrário, terá como resultado falso. Então aqui só tem uma verdade aqui, então aqui o resultado vai ser falso. Só tem uma verdade aqui, então o resultado vai ser falso. Por quê? Porque o conectivo E só será verdade se as duas forem verdades. Caso contrário, serão sempre falsas. Nesse caso, as duas deu falsas. Ou seja, o resultado final da tabela verdade deu sempre valores falsos. E isso é uma contradição. Enquanto a tautologia, os resultados sempre dão valores verdadeiros, na contradição, os valores são sempre falsos. Vamos mais uma outra aqui, um exemplo. Eu tenho a negação de se P, então P. Se P, então P, a negação desses dois. Então, vamos fazer. Eu tenho P, eu tenho P, se P, então P, e eu tenho aqui a negação de se P, então P. Essa última linha é a negação dessa segunda linha. P, quando P é verdade, eu tenho se P, então P também é verdade. Por quê? Como nós já vimos, o condicional ou a bicondicional ligada por valores lógicos equivalentes sempre vai dar uma tautologia. Então aqui vai ser V e aqui vai ser V. Nessa outra coluna é a negação dessa aqui. Então essa outra aqui é a negação. Olha, se deu V aqui, vai dar falso aqui. Se deu V aqui, vai dar falso aqui. Então, essa aqui, ó, é a negação dessa aqui. Olha, essa aqui, ó. Então, tá negando toda essa aqui. Então, essa aqui, ó, é a negação dessa. Ou seja, se ela for V, vai ser F. Se ela for V, vai ser F. Então, perceba que o resultado final, esse aqui, deu valores falsos. Ou seja, uma contradição. Mas se você quiser calcular essa condicional, é muito simples. Se o P é verdadeiro, então aqui vai ser verdade, verdade. Então, quando é verdadeiro, verdadeiro, vai dar sempre verdadeiro. Do outro lado, por outro lado, quando P é falso, vai dar F aqui e F aqui. Então, esse aqui, F, F. Quando a condicional só será falsa se for V e F. Então, a condicional só será falsa, do caso contrário é verdadeiro. Então, nesse caso também, aqui vai ser verdadeiro.
E daí já conhecemos. E daí, se aqui é verdadeiro, a negação dele vai ser falso. Se aqui é verdadeiro, a negação daqui vai ser falso. Por quê? Porque esse aqui todo é a negação desse aqui, da condicional P, se P, então P. Então temos aqui algumas expressões que são sempre contradições. P e não P, aqui está com erro de digitação, é P e não P. P e não P, temos a negação de se P, então P. Ó, se P, então P, a negação deles aqui também vai dar uma contradição. Por quê? Porque se P, então P, vai dar uma tautologia, e a negação dela vai dar uma contradição. Temos P e se P, então Q, e não Q, também vai dar uma contradição. Temos uma dica aqui, em uma contradição sempre há conectivo de negação. Em uma contradição sempre há conectivo de negação, como por exemplo, temos aqui esse conectivo de negação, temos aqui esse conectivo de negação, e temos aqui esse conectivo de negação. Agora, toda vez que tem o conectivo de negação é uma contradição? Não. Não é verdadeiro. Então, na contradição tem conectivo de negação, mas nem sempre que tem o conectivo de negação é uma contradição. Tem que fazer a análise. Temos aqui a contingência, ou também chamada indeterminação. O que é a contingência ou a indeterminação? É quando a tabela verdade, o final da tabela verdade, o seu resultado final, ele tem valores falsos e verdadeiros. Quando é tautologia, sempre valores verdadeiros. Quando é contradição, sempre valores falsos. E quando é a contingência, há valores verdadeiros e valores falsos. Não tem nenhuma ordem. Pode ser três valores verdadeiros e um falso. Ou pode ser 4 valores falsos e um verdadeiro. Então, sempre que tiver a mescla, a mistura no final da tabela verdade de valores verdadeiros e falsos, é uma contingência ou indeterminação. Vamos ver essa dica aqui. Uma técnica bastante eficiente de saber se uma proposição é uma tautologia, isso aqui é para tautologia. Basta forçar a proposição composta a ser falsa. O que significa isso? Se você tiver uma expressão e fizer a pergunta aqui, se aquela expressão é uma tautologia ou não, para evitar que você faça a tabela verdade, uma forma simplificada é você forçar com que aquela expressão seja falsa. Você vai colocar valores lógicos nas proposições simples de uma tal forma que você tente tornar ela como falsa. Se seu intuito, se aquilo que você está tentando fazer, ou seja, torná-la falsa, realmente acontecer, ela não é uma tautologia. Mas se por outro lado você tentar de todas as formas, pegando os conectivos, as proposições simples, e tentando tornar essa proposição composta em falsa, e você conseguir isso, não é tautologia. Mas se você não conseguir, você tenta de todos os meios tornar aquela expressão falsa, mas mesmo assim não conseguir, é uma tautologia. Ó, você pode ir atribuir valores lógicos convenientes a fim de fazer com que a proposição tenha valores falsos. Tenha resultados valores falsos. Se você conseguir fazer com que a proposição seja falsa, não é uma tautologia. Ou seja, você vai forçar a expressão a ter valores, ao resultado final dela ser falso. Se você conseguir, não é tautologia. Porém, se você não conseguir, mesmo forçando ela a ter valores falsos, ela é uma tautologia. Então, se você não conseguir torná-la o final da tabela verdade, se você não conseguir tornar a expressão falsa, é porque ela é uma tautologia. Ou seja, você vai forçar com que ela seja falsa. Se você forçando não conseguiu com que ela seja falsa, é uma tautologia. Então temos aqui P e Q, se então Q. P e Q, se então Q. Então vamos ver se essa expressão aqui é uma tautologia. Então como nós iremos fazer? Nós iremos forçar, se eu quero saber se essa expressão aqui é uma tautologia, ou seja, que ela dê valores sempre verdadeiros, eu vou forçar que essa expressão seja falsa. Eu não vou fazer pela tabela verdade. Poderia fazer pela tabela verdade e daria o mesmo resultado. Mas eu vou colocar alguns valores e forçando essa expressão a ter valores falsos. Se eu conseguir, não é tautologia. Mas se eu não conseguir, mesmo colocando valores falsos, ela é uma tautologia. Então vamos lá. Então nós temos aqui o conectivo aqui, ó, o e o se então. Nós sabemos que aqui o se então seja falso, tem que ser a Vera Fischer. Então eu tenho que colocar Vera Fischer aqui. Então, nesse caso, esse aqui vai ser verdadeiro, esse aqui vai ser falso. Certo? Até agora está falso.
Só que, quando eu coloquei o que falso, aqui vai ser falso, o que é falso, esse que também aqui vai ser falso. Então, vamos partir para cá. Então, vai ficar P, E. O que vai ser falso, então eu vou colocar logo falso aqui. Se então, deixa aqui, para. Se então, que aqui também é falso. Então, nós temos P, I, F, se então F. Olha, se eu colocar o P, eu sei que aqui é F e aqui também é F. Nesse aqui, se eu colocar P como verdade, vai dar falso. Se eu colocar como falso, nesse parêntese aqui, se eu colocar o P como verdade, vai ficar verdade e falso. Verdade e falso dá falso. Se esse P for falso, falso e falso também vai dar falso. Então, toda essa aqui vai ser falsa, independente do valor de P. Então, falso com falso vai dar verdadeira. Então, mesmo eu forçando, eu obrigando essa expressão a ter valor falso, eu coloquei aqui o VF, eu não consegui no final transformar ela em VF. Eu não consegui no final com que ela ficasse com valores falsos. Porque aqui ia ficar F, se então F. E o F, se então F, dá como final e o F, se então F, dá como final verdadeiro, porque sabemos que a condicional só dá falsa se for vera ficha, ou seja, VF. Então, nesse caso, ela é uma tautologia. Por quê? Porque eu forcei a expressão a ter valores falsos, coloquei aqui o VF aqui, e mesmo forçando a ter valores falsos, ela ainda teve como resultado um valor verdadeiro. Isso quer dizer que ela é uma tautologia. Vamos ver aqui como cai em prova. Um exemplo de contradição é mostrado na alternativa. Então ele quer, nesse caso aqui, um exemplo de contradição. E o que é a contradição? É quando a proposição composta dá sempre valores falsos, ou seja, dá sempre F. Então, vamos ver. A letra A, João é estudioso. João é estudioso é uma proposição simples. Não tem como saber se ela é uma contradição. Só existe um valor. Letra B, Maria foi nomeada no concurso público. Também é uma proposição simples. Pode ser verdadeira, pode ser falsa. Então também não é a nossa questão. Vamos partir para outra? Letra C. 3 é um número par ou ímpar. Então vamos ver aqui, ó. 3 é o número par. Então vamos ver essa primeira. 3 é um número par. Verdade? Não, falso. Aqui. Ou 3 é ímpar. 3 é ímpar? 3 é ímpar é verdade. 3 é ímpar é verdade. Ora, se eu tenho F ou V, nesse caso vai dar verdade. F ou V vai dar verdade. O conectivo ou será verdade se qualquer uma das proposições simples for verdade, vai dar verdade. Então, nesse caso, deu verdade. Ele quer uma contradição, e uma contradição dá valores falsos. Então, nesse caso, não é a nossa questão. Vamos para a letra D. 3 é número par e ímpar. Então, vamos ver. Primeiro, vamos ver. 3 é número par, falso. 3 é número par, falso. O E aqui. 3 é número ímpar? Sim, verdadeiro. 3 é número ímpar. Então, nós temos falso e verdadeiro, que é igual a. Olha, no E, o valor só será verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Se pelo menos uma for falsa, o valor final do E dá falso. E nesse caso, como temos falso e verdade, vai dar falso. Então, a letra D é a nossa questão. Deu um valor falso. Vamos ver a letra E. 3 é o número ímpar. Sim, verdade, 3 é o número ímpar. Aqui deu uma proposição verdadeira. Então, também não é a nossa questão, como já vimos, letra D. A proposição Áurea é auxiliar de enfermagem ou não é verdade que Áurea é auxiliar de enfermagem e Thelma é técnica de enfermagem. Então, vamos atribuir as letras. Então, Áurea é auxiliar de enfermagem, vou chamar de P. Não é verdade que, não é verdade que, nós já sabemos que é a mesma coisa que dizer que é falso. Então, não é verdade que é a mesma coisa que dizer que é falso. Aí tem Áurea é auxiliar de enfermagem, nós sabemos aqui também que é P. E, o conectivo E, Thelma é técnica de enfermagem, vou chamar de Q. De Q. Então, nós vamos ter o P, ou não, que é essa aqui,
que é esse aqui, ó. Não é verdade que P novamente, que é esse aqui, e, nós estamos colocando E, Thelma é técnica em enfermagem, Thelma a gente chamou de Q. De Q. Então, vamos fazer o mesmo procedimento para saber se é uma tautologia, nós vamos forçar ela a ter valores falsos, se conseguirmos, não é tautologia. Então, vamos lá. Vamos dizer, para que o ou que separa esses dois, para que ele seja falso, os dois lados, esse aqui e esse aqui tem que ser falso. Então, esse aqui é falso, ou seja, o P é falso, e todo esse aqui também é falso. Então, se o P é falso, esse P também aqui vai ser falso. Eu posso já colocar nesse aqui também, falso. Então, se esse P também aqui é falso, nós temos que forçar toda essa expressão aqui, ó, ser falsa. Nós vamos forçar toda essa expressão, ó, ser falsa. Só que tem aqui o sinal de ó, não. Então, na verdade, essa expressão aqui deve se dar verdadeira. Por quê? Porque dando ela verdadeira, a negação dela vai dar falsa. E essa expressão toda aqui, sabemos, tem que dar falsa. E somente essa aqui tem que dar verdadeira, porque se ela der verdadeira aqui, com o sinal de negação vai dar falsa. Então, isso aqui tem que dar verdade. Aqui já é falso. O P já é falso. E temos o conectivo E. Quando é que o conectivo E é verdade? Quando as duas forem verdadeiras. Se já tiver uma falsa, no caso aqui do P já é falso, eu tenho certeza que isso aqui é falso. Então, o P e Q, eu já tenho certeza que essa expressão aqui é uma expressão falsa. Por quê? Porque essa expressão aqui, o E só será verdadeiro quando as duas, só se as duas fossem verdadeiras, que daria verdadeira. Mas já tem uma falsa aqui, então assim que vai dar falso. Se aqui vai dar falso, com negação vai dar verdade. Então, na verdade, aqui, eu não consegui fazer com que que aqui fosse falso. Isso aqui deu verdade. Aqui deu uma verdade. Então, como eu não consegui forçar que com essa expressão, não consegui forçar com que essa expressão seja falsa, ou seja, ela deu verdadeira, ó. Deu aqui P ou deu aqui F ou V. O ou, se tiver uma verdade, já é verdade. Então, aqui já é verdade. Então, deu como verdadeira. Eu tentei forçar com que ela fosse verdade. Coloquei o F aqui. Por quê? Porque o ou, para ser falso, tem que ser esse falso e esse aqui também falso. Quando eu coloquei o F aqui no P, o P é falso, certo? Coloquei o P aqui. Nesse caso, toda essa aqui tinha que ser falsa. Para que essa aqui fosse falsa, essa tinha que ser verdadeira. Por quê? Porque quando ela fosse, se eu desse verdade aqui, com não daria falso aqui, que faria com que toda a questão fosse falsa. Então, isso aqui tinha que dar verdade. Mas aqui, como o P já é falso, aqui, essa expressão já é falsa. Se essa expressão já é falsa, com o sinal de negação, ela se torna verdadeira. Então, aqui seria tudo verdade. Ora, o ou está aqui. Então, para o ou ser verdade, basta apenas ter uma verdade. Tem uma verdade, já tudo essa expressão é verdade. Ou seja, letra A, tautologia. Não, embora forçamos ela a ter uma expressão falsa, não conseguimos. Então, é uma tautologia. Considere a expressão a seguir. Então, temos uma outra expressão. Essa expressão é, então, paradoxo, contingente, contradição, equivalência e tautologia. Da mesma forma, vamos forçar ela a ser forçar a saber se ela é uma tautologia. E como nós sabemos que ela é... E como nós podemos saber que ela é uma tautologia? Simples, forçando ela a ser falsa. Você forçar ela a ser falsa. Se ela se tornar falsa, não é tautologia. Se você mesmo forçando que ela seja falsa e ela dá verdade, é uma tautologia. Então vamos lá. Temos o conectivo o E. Ó, temos o conectivo E e temos o se então. Temos esse outro aqui, se então, e temos esse outro aqui. E temos aqui as chaves, ó, esses aqui e esse aqui. Então, nós iremos fazer todo, ó, esse aqui, esses dois. Porque temos aqui, ó, as chaves aqui, o se então, e essa outra expressão, que é um condicional também. Então, vamos lá. Vamos forçar ela a ser falsa. Vamos forçar ela a ser falsa. Ora, para que... Olha assim, a condicional está aqui. Aqui, temos a condicional e temos outra expressão. Para que ela seja falsa, nós já sabemos, Vera Fischer. Então, vamos forçar ela a ser a Vera Fischer. Toda essa aqui, falsa.
E essa aqui, mentira. Toda essa aqui tem que ser verdadeira, Vera Fischer. E essa expressão aqui tem que ser falsa. Então, toda essa expressão tem que ser verdade. Temos aqui o se então. Se então, para ser verdade, tem que ser VF, Vera Fischer. Está aqui o V. E esse aqui o F. Então, vamos lá. Temos esse conectivozinho, o E. Então, e temos aqui. Toda essa expressão tem que ser verdade. Para o E ser verdade, esse aqui tem que ser verdade e esse aqui também tem que ser verdade. Então, o A, se A, então B, e o se C, então A, tem que ser verdadeiras. Então, essa expressão aqui tem que ser verdade e essa expressão aqui também tem que ser verdade. Para quê? Para que toda essa expressão aqui seja verdadeira. Para que com esse sim, então, aqui, essa seja falsa e D falsa. Nós estamos forçando que ela seja falsa. Se conseguirmos, não é tautologia. Se não conseguirmos, é uma tautologia. Então, vamos lá. Então, continuando, nesse segundo aqui, esse segundo aqui é uma condicional. E essa condicional tem que ser F. Ora, para a condicional ser F, o que, é que temos que fazer? Diga aí. Isso mesmo, a Vera Fischer, VF. Então, nesse caso aqui, o C tem que ser V e o B tem que ser F. Para quê? Para que o resultado disso aqui, ó, VF dê, ó, falso. Estamos forçando que ela seja falsa. Então, eu sei agora que o C é V e que o B é F. Então, eu vou colocar nas outras expressões. Eu sei que o C é verdade. Então, vou aqui. A, B, C, A, e tem o C, então, C, B. Então, eu sei já que o C, ó, o C é verdade. Então, onde tiver o C, eu vou colocar a verdade. Então, eu vou apagar ele bem aqui e vou colocar um V, que eu sei que ele é uma verdade. E eu sei também que o B é falso. Então, onde tiver B, eu coloco F. Então, onde tiver B aqui, eu coloco F. Onde tiver B, vou colocar logo nesse aqui último também. Onde tiver B, eu coloco F. Ele é falso. Eu sei também que o C, ó, C é verdade. C é verdade. C é verdade. Então, temos toda essa aqui. Toda essa aqui, como já vimos, é essa aqui. E ela tem que dar o quê, ó? Toda essa aqui tem que dar V. Então, essa aqui também tem que dar V. E essa aqui também tem que dar V. Essa aqui tem que dar V. E essa aqui também tem que dar V. Então, vamos fazer aqui, ó. Essa bem aqui tem que dar V. E essa aqui tem que dar V. Nessa aqui, para dar verdade, o A, nesse caso aqui, o A, ele não pode ser V. Por quê? Porque vai ficar, ó, VF. Vai ficar Vera Fischer. E Vera Fischer aqui vai dar falso. Então, eu tenho certeza que esse A aqui é falso. O A, esse A bem aqui, é falso. Então, eu já vou até tirar ela aqui, colocar no lugar dele um F. Eu sei que o A é falso. Então, esse outro A também aqui, ó, vai ser falso. Que o A é falso. Pronto. Então, nesse caso aqui, ficou se V, então V. Então, se F, então F. Então, se F, então F, vai dar verdade. Só dá falso se for Vera Fischer. Então, esse aqui, ó, esse aqui vai dar verdade, certo? Isso deu verdade. E, só que esse aqui, ó, deu a Vera Fischer. Sabemos que a Vera Fischer é falsa. Então, esse aqui, eu não consegui transformar ele em verdade. Ele ficou falso. E falso aqui. E falso aqui. E verdade aqui. E eu tenho aqui, ó, se eu tenho verdade aqui e falso aqui, no final, e temos o conectivo E, então aqui vai dar falso. E eu vou ter o quê? Falso, V, F. Então eu peguei toda essa expressão aqui, ó. Toda essa expressão aqui eu deu o quê? Deu F. Trouxe para cá, aqui. Aí vou repetir isso aqui, ó. Essa e tem essa outra, essa aqui. Então eu tenho F, se F de falso, então VF. Aqui também é falso. Então eu tenho se F, então F. E se F, então F, eu tenho o valor como verdadeiro. Então, mesmo eu forçando ela a ser uma expressão falsa, eu obtive como resultado o valor verdadeiro. Então, é uma tautologia, letra E. Então, agora vamos partir para as equivalências. O que é uma equivalência?
quando as proposições P e Q são equivalentes, suas tabelas verdades são iguais. O que então é equivalência? A equivalência consiste em que as tabelas verdades de duas proposições, quando elas são equivalentes, quando elas são iguais, ou seja, quando as tabelas verdades de duas proposições elas forem idênticas, elas serão equivalentes. Então, vamos ver aqui a equivalência da condicional. Então, há duas formas de fazer a equivalência da condicional. Qual é? Eu tenho se P, então Q, para fazer a equivalência dela, eu faço a chamada equivalência contrapositiva. Então, é a regra da contrapositiva. E o que é a regra da contrapositiva? É você inverter os valores, inverte negando. Então, o que é a contrapositiva? É você inverte negando. Então, eu tenho P, se P, então Q. Então, eu vou inverter os valores, onde eu vou colocar P, eu coloco Q, e onde eu tenho Q, eu coloco P. Então, a primeira vai ser Q, não Q e não P. Por quê? Eu inverto negando. Onde for P, eu coloco não Q. E onde for Q, eu coloco não P. Ou seja, uma das formas de fazer a equivalência da condicional é a contrapositiva. E como consiste a contrapositiva? Você inverte os valores de P e Q e nega ambos. Eu tenho se P, então Q, eu vou negar ambos. Fica não Q, se não Q, então não P. Troquei os dois, o Q pelo P, e neguei ambos. Então, nega as duas proposições e inverte o P pelo Q. Inverte os valores, se é se P, então Q. Eu coloco se Q, então P. Se Q, então P. Inverto os valores. Depois nego ambos. Se é se P, então Q, vai ficar se não Q, então não P. Então, essa é a primeira forma. A segunda forma também é a regra do Neymar. O que é a regra do Neymar? Regra do Neymar. Nega a primeira, ou, olha aqui, o Yzinho assim, não parece um ou mantém a segunda. Regra do Neymar. É uma regra de equivalência da condicional. E o que essa regra diz? Nego a primeira, Neymar, nego a primeira, ou mantenho a segunda. Nego a primeira, qual é a primeira? P, então vai ser não P. Ou, o sim, então, vai se transformar em ou, e vou manter o quê? Então, essa é a regra do Neymar. Vou repetir. Uma das formas da equivalência da condicional é também a regra do Neymar. E o que consiste a regra do Neymar? Neymar nega a primeira, se é P vai passar para não P, ou, lembre-se, o Yzinho parece o conectivo ou mantenho a segunda. Qual é a segunda? É Q, então eu vou manter ela. Então, a equivalência da condicional é Neymar nega a primeira, não P, ou mantém a segunda. Pronto. Essa é a forma mais simples de lembrar da equivalência da condicional. Temos um exemplo aqui. Se corro, então vamos ao exemplo. Se corro, então canso. Então aqui, se corro, então canso. Como é que eu faço a equivalência da condicional? Já sabemos. Temos duas regras. A chamada contrapositiva, inverte negando, e a regra do Neymar. Então, contrapositiva, troco o P pelo Q e nego. Se corro, então canso, não canso, se não canso, então não corro. Troquei o primeiro pelo segundo, neguei ambos. Temos também a outra forma de equivalência, regra do Neymar. Neymar, de nego. Nego a primeira ou mantenho a segunda. Qual é a primeira? Se corro, então não corro. Neguei a primeira. Ou mantenho a segunda. Qual é a segunda? Canso. Canso, então não, aqui também vai permanecer canso, porque é Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Então aqui é a regra do Neymar e essa aqui é a contrapositiva. Considere a afirmação. Se estudei muito para o concurso, então não pude lavar o tapete. Uma afirmação é equivalente a essa. Ele está pedindo o quê? É equivalência. Qual é a equivalência? Temos duas. Regra do Neymar e a contrapositiva. A contrapositiva dá um outro se então. A regra do Neymar dá um ou. Então, vamos ver se tem ou tem se então, para nós sabermos. Por exemplo, a letra C tem ou estudei muito, ou. Não é ou, é só apenas ou. Então, essa letra C você já pode cortar. A letra D, estudei muito para o concurso e não pude, não, é ou. A equivalência da condicional ou da uma outra condicional, que é a contrapositiva, inverte e nega ambas, ou da regra do Neymar, que é nega a primeira ou mantém a segunda, que dá o conectivo ou só dá o sim então, o outro sim então, ou dá o ou. Então, o que tiver aqui, o e,
não dá E. A equivalência da condicional não dá E. Então pode cortar ela. A letra E. Pude lavar o tapete e não estudei muito para o concurso. Não, não dá E. Tem que dar O. Então essa letra E também está fora. Então aqui, ó, já matamos 3 alternativas. Apenas conhecendo, a gente ainda nem fez nada. Apenas conhecendo da equivalência. Que nós sabemos que ela ou dá um sim então, ou dá um conectivo sim então, ou dá um conectivo ou. Se tiver conectivo e ou, então pode descartar. E temos, agora ficamos entre a letra A e a letra B. Se é um sim então, ele usou a regra da contrapositiva, ou seja, inverte as duas e nega. Então aqui, se é estudei muito para o concurso, vai ficar não estudei muito para o concurso. Essa vai para o final. Essa aqui é o P. Aqui tem um tem. E essa aqui é o não que. A equivalência de P, se P, então, não que, vai dar o quê? Inverte, se é não que, vai ficar Q. Se é P, vai ficar não P. Então, vamos lá. Vai ficar essa aqui, que. Quanto é que? Não que é não pude levar. Então, que é pude levar. Que vai ficar em pude levar. Não estudei, não. Então, pude levar o tapete. Tá aqui. Pude levar o tapete. Então, pude levar o tapete. Ou não P. Não P é o quê? P estudei. Então, é não estudei. Então, não estudei para o concurso. Letra A. Então, a contrapositiva, inverte o P pelo Q, nega ambas. Nós temos aqui o P e o não Q, que é o P, estudei muito, então não pude levar. Como fazer? O Q. Vamos trocar o P pelo Q, então o Q vai ser, se é não Q, vai ser Q. Se é P, vai ser não P, tá aqui. Inverti as duas, o Q pelo P, e neguei ambas. Se é P, vai virar não P. Se é não Q, vai virar Q. Então, qual é o Q? O Q que é esse aqui. Se não pude levar, o não que é não pude levar, o não que é não pude lavar, então o que é pude lavar. Então tem que começar aqui, ó. Pude lavar, se pude lavar, então não estudei. Se pude lavar tapete, então não estudei. Ok? Então terminamos a nossa aula aqui. Eu espero que você tenha gostado. Nesse momento lembro você, para que se você gosta do meu trabalho, curta, compartilhe com seus amigos também que estão fazendo concurso público e até a próxima. Valeu!